Algumas pessoas entendem que perdoar é esquecer. Outros dizem que não, que isto é amnésia. Outros dizem que perdoar é não guardar ressentimentos. Ou seja, apesar de lembrar, a pessoa não ressente ao lembrar. Ou seja, não sofre com isso. O interessante é que a maioria dos conceitos e definições está ligado a sentimentos ou memória. Eu entendo que perdoar independe de como você se sente ao lembrar do fato, pois perdoar é entender que ninguém é perfeito, que todos erram, e quanto maior a lucidez, a percepção da compaixão e do amor, menor são as consequências dos erros que cometemos. E quanto menor essa lucidez e percepção, pior são as consequências desses erros. Tem uma história que nos ajudará a ilustrar melhor essa questão. Conta-se na tradição árabe que dois amigos viajavam juntos pelo deserto. Num momento de crise, depois de uma discussão, um deles esbofeteou o outro. Aquele que foi ofendido, em silêncio afastou-se e escreveu com o dedo na areia: "Hoje o meu amigo me bateu no rosto." A viagem prosseguiu entre o sol e as areias a se perderem de vista no deserto. Ao se depararem com um oásis, os dois começaram a correr para banhar-se. Aquele que tinha sido ofendido e esbofeteado, nadando, começou a se afogar. O amigo o salvou. E ele então aproximou-se de uma grande pedra, pegou seu canivete e escreveu na pedra: "Hoje o meu amigo salvou a minha vida." O outro, intrigado, perguntou: "Por que quando eu te bati e ofendi, você registrou isso na areia, e agora, quando eu te salvei, você registra isso na pedra?" Olhando o amigo nos olhos, o que foi ofendido e depois salvo por ele, respondeu: "Quando um amigo do coração nos ofende, devemos escrever isso onde o vento do perdão e do esquecimento se encarreguem de borrar e apagar da lembrança. Mas nas ocasiões em que algo amoroso e nobre acontece, devemos deixar um registro na pedra da memória e do coração, onde vento ou tempestade alguma poderão apagá-lo." A questão é: o que a onda do mar apaga? Alguns entendem que é a memória, conforme a explicação da história sugere. Outros entendem que é o ressentimento. Eu entendo que é a decisão de prejudicar o outro, de concretizar a vingança. Quando perdoamos, no momento em que nos lembramos da injustiça cometida pelo outro, nós ressentimos tudo, sentimos angústia, sofremos, desejamos a vingança. No entanto, apesar da memória e do ressentimento, no momento em que temos a oportunidade de devolver a ofensa, decidimos não retribuir, não prejudicar. Para mim, isso é perdoar. Resumidamente, perdoar, na minha concepção, é entender que todos cometem erros e que todos têm o direito à felicidade, ao amor, à compaixão, à pacificação. É entender que a vida é uma escola e todos somos estudantes, em graus diferentes de percepção, de lucidez. É entender que, apesar do ressentimento, da raiva, da angústia, do sofrimento, decidimos não prejudicar o outro. E, embora não estejamos em condição de ajudá-lo, não atrapalhamos o seu aprendizado, o seu progresso, por menor que seja. Logo, perdoar é uma decisão interior de não prejudicar o outro, e independe de como nos sentimos. Para perdoar, precisamos de tempo e muita reflexão. Depois de perdoar, podemos começar a trabalhar no segundo nível, que é a compaixão e o amor.
E para atingirmos este grau, precisamos de mais tempo ainda. Aos poucos vamos nos enchendo de amor, e depois de estarmos plenos, não existirão mais ressentimentos, só existirá o amor. Observando as crianças, eu percebo que elas não passam pela primeira etapa, elas vão direto para a segunda etapa. As crianças são mestres na arte de amar. Eu estou falando das crianças que não estão intoxicadas com os lixos dos sistemas. Interessante notar que mesmo ainda na fase de perdão, na fase em que não conseguimos manifestar a compaixão e o amor para o nosso ofensor, podemos manifestar para as outras pessoas e outras criaturas, e certamente alguém vai manifestar o amor para esse indivíduo que nos prejudicou. Portanto, precisamos ter paciência e seguir o nosso próprio ritmo, o nosso momento. E quando estivermos cheios de amor, não existirá mais o eu, existirá apenas o amor. O amor será a nossa natureza essencial. Nesse sentido, existe uma história muito interessante que diz: um mestre do Oriente viu quando uma cobra estava morrendo queimada e decidiu tirá-la do fogo, mas quando o fez, a cobra o picou. E pela reação de dor, o mestre soltou e o animal caiu de novo no fogo e estava se queimando de novo. O mestre tentou tirá-la novamente e novamente a cobra o picou. Alguém que estava observando se aproximou do mestre e lhe disse: desculpe-me, mas você é teimoso? Não entende que todas as vezes que tentar tirá-la do fogo, ela irá picá-lo? O mestre respondeu: a natureza da cobra é picar, e isto não vai mudar a minha, que é ajudar e amar. Então, com a ajuda de um pedaço de ferro, o mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. Esse mestre, ao buscar a quietude, o silêncio, a pacificação, desconstruiu toda a lógica do sistema, pois esse período de quietude e silêncio, o mestre foi aos poucos alimentando e cultivando a paz, o amor, a compaixão, e deixando de alimentar e cultivar os estados mentais negativos, e aos poucos foi despertando a lucidez e encheu seu coração de compaixão e amor, e decidiu manifestar este amor para todas as criaturas. Nesse sentido, há um provérbio indígena que diz: dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é o vencedor, respondo: o que eu alimentar. Ou seja, o mestre sabia que o seu inimigo estava dentro dele, não era a cobra. E esse inimigo interno estava fraco por falta de alimento. Nesse sentido, a escritora Nilsa diz que inimigos, se você os tinha, eles desaparecerão na sua paz. Você os extinguiu, porque não reconhece mais ninguém como tal, não os alimenta, nem os fortalece falando deles como se fosse uma reza, um mantra. Quando esse tipo de pensamento estiver extinto dentro de você, começará a melhor fase da sua vida. Você aprendeu que o único e verdadeiro inimigo esteve dentro de você, alimentando obstáculos, antagonistas e antipatizantes externos. Esses inimigos podem existir, mas a virtude máxima é não alimentá-los. Assim, você o vence primeiro na mente e no coração. Mas a melhor vitória é que você o vence espiritualmente. Você subiu e lá no alto ainda poderá um dia estender as mãos para ajudá-los a sair do precipício.
Veja, a paz é um estado mental poderoso e inseparável do amor, cuidadoso em prover o bem de todos. Mas para isso, precisamos ter coragem para iniciar essa jornada interior rumo ao perdão, à pacificação, o amor e a compaixão. Toda essa sabedoria está dentro de nós, porém, é necessário ter coragem para manifestá-lo. Nesse sentido, Osho conta uma história muito interessante. Ele diz que a semente não pode saber o que lhe vai acontecer. A semente jamais conheceu a flor, e a semente não pode nem mesmo acreditar que traga em si a potencialidade para transformar-se em uma bela flor. Longa é a jornada, e sempre será mais seguro não entrar nela, porque o percurso é desconhecido e nada é garantido. 1001 são as incertezas da jornada. Muitos são os imprevistos, e a semente sente-se em segurança, escondido no interior de um caroço resistente. Ainda assim, ela arrisca, esforça-se, desfaz-se da sua carapaça dura, que é a sua segurança, e começa a mover-se. A luta começa no mesmo momento, a batalha com o solo, com as pedras, com as rochas. A semente era muito resistente, mas a plantinha será muito, muito delicada, e os perigos serão muitos. Não havia perigo para a semente poderia ter sobrevivido por milênios, mas para a plantinha, os perigos serão muitos. O brotinho lança-se ao desconhecido, em direção ao sol, em direção à fonte de luz, sem saber para onde, sem saber porquê. É enorme a cruz a ser carregada, mas a semente está tomada por um sonho e segue em frente. Semelhante é o caminho para o homem. É árduo, muita coragem será necessária, pois encontraremos pelo caminho da vida várias situações que despertará sentimentos negativos, tais como a raiva, o desejo de vingança pela injustiça cometida e assim por diante. Tudo isso são trevas, pedras que estão dentro de nós. Nesse sentido, a semente e a plantinha nos ensina uma linda lição. Na medida em que a sua paixão pela vida a conduz para fora da escuridão, para o mundo da luz. A semente sabe que para manifestar a flor que o habita, ele precisa acreditar que ela existe dentro dele. E mesmo não podendo ver a flor, ele sente que ela existe. E baseado nessa ideia, ele luta contra as dificuldades e segue sempre em direção à luz. Nesse sentido, o filósofo Platão está absolutamente certo ao dizer que podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. O fato é que essa flor que nos habita tem muitos nomes. Eu gosto de chamá-la de amor. Outros chamam de Deus, Jesus, Buda, Krishna e tantos outros. E para manifestá-la, precisamos caminhar em direção à luz.